Não, você não pode fugir do seu destino. Bom dia, graça e paz. Gente, eu tenho feito devocional baseado nos Salmos, e o Salmo 33, assim como muitos outros salmos, falam muito da soberania de Deus, do quanto que Deus ele é soberano sobre tudo. E aí eu decidi esta semana falar, eu preguei na minha igreja ontem sobre isso, na nossa igreja, sobre um aspecto disso, da soberania de Deus, baseado lá em Romanos 9, que é aquele texto em que Paulo fala que Deus escolheu Jacó e Esaú, antes deles terem feito o bem ou o mal. Eu vou, vamos ler, vai, Romanos 9, eu vou ler só o verso 11 hoje. Pois os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquilo que chama. Ok. No, isso aqui que eu vou falar é tão importante, é fundamental para que você tenha uma vida piedosa, para que você tenha consolo, consolo verdadeiro. Vamos começar assim. Tudo já foi determinado por Deus? Se sim, foi de fato, o homem, ele então não é responsável por aquilo que faz? Como é que funciona isso? Isso aqui que eu estou falando, tem a ver muito com uma resposta que eu dei ao André Fernandes, pastor André Fernandes, num podcast ele falou assim, que ele perguntou para o pastor dele, na época, como funciona essa questão do livre-arbítrio? Porque, ó, o salmista escreveu, Deus escreveu todos os meus dias. E aí ele disse que um pastor amigo dele, ou pastor dele, disse para ele assim, olha, imagine que você tem um voo para Chicago. Deus tem um plano para você ir para Chicago, mas você pode abortar esse plano. Então tem o plano de Deus, que seria a soberania de Deus, mas tem a sua vontade humana. Se você diz não, então vai acontecer. Está completamente errado. Completamente errado. Não existe isso. Isso é um absurdo. A ideia de que o homem é soberano e os planos de Deus não vão acontecer. E isso não existe. Pense, por exemplo, em Jonas, é o exemplo mais clássico. Deus tinha um plano para Jonas ir para Nínive. O que aconteceu? Jonas não chegou lá porque Jonas não quis. Então, foi isso que aconteceu, gente? De forma alguma. Opa, tá dando um piripaque aqui no meu computador. Não, ele chegou. Ele chegou. Nem que seja vomitado, mas ele chegou. E aí você nota que tudo ali foi controlado por Deus. Jonas pegou a direção oposta. Nínive ficava para cá, ele foi para Tarsis. Aí diz o texto que ele pegou o navio, aí veio uma tempestade. No meio dessa tempestade, o povo disse, alguém aqui é o culpado, lançaram sorte, caiu em Jonas. Deus controlou a tempestade, Deus controlou a sorte. Jogaram Jonas para fora do barco. Veio um peixe, uma baleia, engoliu Jonas e o cuspiu lá em Nínive. Tudo aqui foi controlado por Deus. Jonas teve opção, ele conseguiu realizar o seu propósito? A vontade de Jonas foi feita ou foi a vontade de Deus? Quem é soberano aqui na história? Jonas ou Deus? Então é óbvio que é Deus. Portanto, na filosofia, esse debate é antigo, muito antes aí de calvinismo e arminianismo. O debate sobre a liberdade humana e a soberania divina. Um dos exemplos que eu dei lá foi de Górgias. Górgias, ele defendeu Helena de Troia. Helena era casada com Menelau, mas fugiu com Paris. Por conta disso, gregos e troianos guerrearam. Mas o Górgias, ele disse que ela não é culpada. Um dos motivos que Górgias dá para dizer que Helena não é culpada é que ela fez aquilo por destino. Os deuses determinaram que ela fizesse aquilo. Outro exemplo de destino que até os gregos entendem, a gente não concorda com isso aqui, tá? De que porque ela foi destinada àquilo, ela não era responsável. A fé cristã defende que sim, você foi destinado, mesmo assim você é responsável. É o que eu vou tentar falar aqui essa semana. Mas até entre os ímpios, os gregos, você tem a história de Édipo. Quem foi Édipo? Quando ele nasceu, o oráculo disse, esse menino vai matar o pai e casar-se com a mãe. Por conta disso, o pai mandou o menino para longe para que o menino morresse. Mas justamente por conta dessa atitude do pai, é que o menino cumpriu o seu destino. Por quê? Longe de casa, o menino cresceu sem saber quem era o pai e era a mãe. E aí o menino cresceu, matou o pai e casou-se com a mãe. Até os gentios entendiam que não se pode fugir do seu destino. E quando você pensa poder fugir dele, é aí que o destino de fato acontece. Eu conto uma história, é uma história, é uma piada, mas é profundamente inteligente.
O cara foi lá diante do... Ele viu a morte no centro de São Paulo. E aí ele ficou assustado, foi até o patrão e pediu dinheiro, dizendo, eu preciso ir para Porto Alegre porque eu vi a morte. Eu vi a morte, então eu preciso fugir dela. E eu vou para Porto Alegre imediatamente. O patrão deu dinheiro e foi lá falar com a dona Morte. Como que você faz isso? Agora eu perdi um trabalhador, um dia de trabalho, porque ele foi embora. Como é que você faz um negócio desse? Por que você assustou o meu funcionário? E aí a Morte disse, eu é que me assustei, porque eu tenho um encontro com ele hoje lá em Porto Alegre, e aí eu o vi aqui, eu me assustei. A história é engraçadinha, mas é profundamente verdadeira. Como que não é possível fugir do nosso destino, e quando a gente pensa fugir dele, é aí que ele se concretiza. Em Jó 42:2, Deus diz assim, por meio de Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui também, Deus, ele predestina todas as coisas, como eu vou mostrar para vocês ao longo da semana, e ao mesmo tempo ele responsabiliza o homem por seus atos. Mas nessa hora, aí Paulo faz uma pergunta retórica. Mas de que se queixa ele ainda? Pois quem pode resistir à sua vontade? A ideia é a seguinte, se Deus determinou tudo, como ele pode me responsabilizar por meus atos, porque eu não posso resistir à vontade dele? Se Deus destinou que eu vou pegar a xícara, eu vou pegar a xícara. Mas ao mesmo tempo ele diz que eu sou responsável por pegar a xícara. Como que Deus pode fazer isso? É isso que Paulo está falando aqui e eu vou falar com vocês ao longo dessa semana. Sim, Deus predestinou todas as coisas, nem um fio da sua cabeça cai, sem que seja da vontade de Deus. É o que a Bíblia declara, ou seja, isso é um dos textos mais claros para mostrar que Deus, nos mínimos detalhes, rege toda a existência humana. Ou o Salmo também, que até o pastor André Fernandes citou e não entendeu. Que o Senhor nos viu substância ainda informe e no livro dele foram escritos e determinados todos os dias, quando nenhum deles havia ainda. Ele escreveu os meus dias. Veja bem, o texto não diz que ele preveu os meus dias. Não, não. O texto diz que Deus escreveu. O texto não diz que Deus viu o que você escreveu. Não. O texto diz que Deus escreveu os seus dias e determinou como eles seriam. Essa é a perspectiva bíblica. Provérbios. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha o que o André Fernandes disse. Deus tem um plano, mas aí o homem tem um outro. Então, o homem dirige os planos de Deus. É isso que ele está dizendo. Deus tem um plano, mas o homem tem outro, então o homem dirige os planos de Deus. O plano era chegar em Chicago, mas como o homem tem outro plano, o homem então dirigiu os planos de Deus e levou-o então para outro lugar. Não é isso que o texto diz. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Jonas planejou Nínive, mas Deus dirigiu os passos de Jonas. Jonas planejou ir para Tarsis, mas Deus dirigiu os passos de Jonas para Nínive. Então é isso. Eu vou desenvolver isso ao longo dessa semana, mas de início, por que entender isso é tão importante? Entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal, como eu vou mostrar para vocês, você não tem noção como que isso te livra da depressão. Foi isso que me livrou de 5 anos. Eu acho que eu fiquei uns 5 anos em profunda tristeza. Foi exatamente isso. Não, ele é soberano sobre a minha vida. Eu tinha outros planos, eu tinha outros desejos, mas eu entendi, não, eu não posso fugir do meu destino. Esse é o meu destino, eu estou aqui em Guaratinguetá, Deus queria que eu estivesse aqui. E eu me regozijo nisso. Em relação a todo tipo de sofrimento, por pior que seja, a confiança de que Deus te ama e Deus planejou a sua vida nos mínimos detalhes, faz com que você encontre consolo. Eu vou falar mais disso lá para o fim da semana, mas já estou adiantando. É justamente a crença de que Deus determinou todas as coisas, que Ele controla até o mal. Ele não é o autor do mal, o homem é responsável por isso, mas Deus é soberano sobre o mal, sim. Deus é soberano. Nada que acontece nesse mundo aconteceu sem que Deus, sem a vontade de Deus. Nada. Não existe algo que acontece longe da vontade de Deus. Não existe isso de forma alguma. A gente vai falar sobre isso mais vezes, mas é isso. Regozije-se em Deus. Ele que fez você, a sua vida. Ele que controlou todas as coisas. Não existe acidente na sua vida. Tudo, tudo, tudo. Por mais que você hoje não compreenda, tudo Deus usa para o bem. Tudo Deus tem um propósito. Então esse seria o primeiro ponto, então. Confie em Deus. Sua família, se você veio de uma família ruim, se você foi abusado, se você... Enfim, não importa o seu sofrimento. Eu quero dizer para você que
Quando você sofreu o que você sofreu, Jesus não tirou férias nas Bahamas Celestiais e não viu. Ou então, eu não posso fazer nada, porque quem sou eu, né, para ferir o livre-arbítrio do homem? Foi assim que Deus falou com Jonas? O coração do rei está na mão de Deus, diz a Bíblia. Espera aí, o coração do rei está nas mãos de Deus e Deus inclina esse coração de acordo com o seu querer, de acordo com o querer dele. Isso significa dizer que até Hitler estava debaixo do controle de Deus e Deus conduziu o coração de Hitler? Ou seja, ainda que você tenha enfrentado sofrimentos terríveis, que hoje você possa não compreender, como José. Quando José foi vendido por seus irmãos, ele não entendeu. Mas você se lembra que quando ele chegou lá no Egito e se tornou poderoso, e ele encontrou-se com seus irmãos, o que ele disse? Não foram vocês, foi Deus. Olha que coisa! Está vendo a crença dele, de que Deus é soberano sobre o mal, sobre a maldade dos irmãos dele? E entender isso, que Deus é soberano sobre tudo, vai te dar consolo. Mas eu vou falar também essa semana sobre a responsabilidade humana, as duas coisas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma semana que começa, pedimos a Tua bênção, que o Senhor, em primeiro lugar, abra o nosso entendimento para receber a Tua santa e bendita palavra, que o Senhor nos transforme mais e mais, que a graça do Senhor esteja conosco, que a bondade do Senhor esteja conosco. Ó Deus vive todo-poderoso, sê conosco, fortalece a nossa fé, reaviva-nos a cada dia, leva-nos ao genuíno arrependimento e nos conduz, ó Pai, de glória em glória. Onde nós estivermos, Pai, hoje, nessa semana, sê conosco, que a Tua bênção esteja conosco, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós. Nós aguardamos todos os dias, Pai, pelo Teu toque, pela Tua presença nas nossas vidas, pela Tua bênção. Sem o Senhor, não podemos fazer nada. Sê conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. E lembrando, que vocês quiserem fazer parte do meu clube de membros, a gente ainda não conseguiu liberar, mas a gente vai estar liberando, tá bom? Vamos fazer uma live por semana, respondendo perguntas, vai ser muito legal. Deus abençoe, gente.